Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Segunda-feira, dia 24, por enquanto apenas 2 demissões. No sul do país, o Cuca, depois de mais um empate, depois de mais um empate de 1-1, onde o Atlético Paranaense saiu vencendo e tomou os gols nos acréscimos. E aí, na sua coletiva, o Cuca dá uma alfinetada na torcida e diz que o cargo está à disposição. Aqui no Rio de Janeiro, o Fluminense... lembrando, o Atlético Paranaense está no topo da tabela. Hoje é 5º ou 6º colocado. Tá? O Fluminense, o lanterna, já 2 ou 3 rodadas, não ganha de ninguém e não consegue chutar a gol. O clássico contra o Flamengo no domingo, o Fluminense não deu um chute ao gol. E não foi o primeiro jogo que o Fluminense não chuta. Não foi o primeiro. O Fluminense ficou aí jogos e jogos sem ganhar. Só para lembrar, estamos na 11ª rodada. O Fluminense, se eu não estiver enganado, só ganhou uma partida. Então seguraram o Diniz até onde deu. E aí, na coletiva, o Diniz também diz que não tem medo de ser demitido. O Cuca entrega o cargo, meu cargo está à disposição. O Diniz diz que não tem medo de ser demitido. Na segunda-feira, os dois estão desempregados. Será que ficarão desempregados por muito tempo? Então é sobre isso, sobre a demissão de Cuca e Diniz, de Atlético Paranaense e Fluminense, que a gente vai comentar rapidamente aqui no canal Resenha com Magalhães, com seu amigo Magalhães. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do Clube de Membro e do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. A situação, primeiro, dos dois clubes são diferentes. O Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro está na parte de cima da tabela. Na Sul-Americana acabou dando um certo mole, ficou ali na 2ª colocação. O Fluminense na Libertadores acabou passando em primeiro, né? Nas oitavas de final, se eu não estiver enganado, pega o Grêmio, que também tá mal pra cacete com o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho também ainda não caiu, mas do jeito que tá, a tendência é que também empurre qualquer hora o Renato Gaúcho caia. Ainda mais que agora a gente tem o Cuca e o Diniz desempregado. Então, acontecer alguma coisa no Grêmio e o Renato sair, a gente pode ter uma dança da cadeira tripla, né? Uma dança, só a mudança. O Renato vem pro Fluminense, o Diniz vai para o Atlético Paranaense, o Cuca vai pro Fluminense, pro Grêmio. Poderemos ter essa roda. Se não tiver essa roda, poderemos ter simplesmente uma troca de cadeira. Mas olhando para um lado mais frio, a demissão do Diniz, na minha opinião, era inevitável. A situação do Diniz era inevitável. Primeiro, o time não vem jogando bem desde o início do ano. O Fluminense não joga bem
desde o início do ano. E o Diniz tem uma situação que o Diniz não aceita algumas situações, tipo, da parte tática, ele não aceita algumas críticas, sempre ele coloca uma desculpa, sempre alguma coisa contribuiu, nunca é o erro dele. E mais, ele me parece ser um treinador de uma tecla só. Ele criou a sua forma de jogar, que isso é muito interessante, mas é uma fórmula de jogar que carece de tempo, não é de uma hora para outra, tem que ter tempo. Por isso que na seleção brasileira ele não deu certo, porque é um esquema complicado, que você precisa de tempo e tem que ir para um clube que dê esse tempo para ele, mas ele parece que não sabe sair dessa situação. Ele não sabe fazer um feijão com arroz. Ele não sabe fazer um feijão com arroz. Ou é daquele jeito, ou não é. Eu faço dessa maneira e vou morrer abraçado assim. E aqui no Brasil não dá para ser assim. Aqui no Brasil não dá para ser assim. Você tem que ter alternativas. E parece que o Diniz não tem essas alternativas. Se o time encaixar com o esquema, beleza. Agora, se não encaixar, ele vai morrer abraçado e não vai tentar mudar. E isso aconteceu com o Fluminense. Quando encaixou, quando deu certo, o Fluminense voou. O Fluminense voou. Mas aí, quando desencaixou, irmão, ele não sabe fazer o feijão com arroz para juntar e depois encaixar. Ele não sabe fazer isso. Pelo que parece, pelo o que foi até passado por ele. E aí, seguraram o Diniz até quando deu. Teve algumas derrotas aí emblemáticas, mas na minha opinião, o fato Fluminense vir numa sequência de não ganhar clássico, o Fluminense não ganhou clássico, do Flamengo não me lembro nem quando foi a última vez que o Fluminense ganhou, tá? O Fluminense vem aí de 8, 9 jogos, sei lá, que não ganhou um clássico. No clássico contra o Botafogo, o Fluminense tomou um vareio do Botafogo. Perdeu de 1-0, mas era para ter tomado de muito mais. Enquanto o Flamengo no domingo foi a pá de cal. O Flamengo jogou melhor, poderia ter goleado, ganhou de 1-0, num chororô danado que está tendo aí por causa do pênalti, mas aí não falam do que o Ganso fez, né? Do que o Ganso fez não comentam, né? Só fala do Bruno Henrique para coisa e tal. Eu particularmente achei uma jogada normal, onde o cara cai ali, tem empurrão um com o outro ali, houve braço com braço, o Bruno Henrique empurra, o outro empurra também, só que o Bruno Henrique acabou levando vantagem, teve um trançapé lá, o garoto caiu e trançou a perna do Bruno Henrique, ele caiu. Na minha opinião, é um pênalti. O cara podia dar ou não, na minha opinião. Se ele também não dá, não tinha como reclamar muito, mas ele dando, tem argumentos para ter dado pênalti. Essa é a minha opinião. E o restante é chororô. Até porque era pro Fluminense ter tomado um saco do Flamengo, se o Flamengo não perde tanto gol. Mas acho que o pior de tudo é o Fluminense fazer um Fla-Flu e não dar um chute no gol. Acho que o pior de tudo. O Fluminense, foi o Flamengo que derrubou o Diniz? Não foi o Flamengo que derrubou o Diniz. O que derrubou o Diniz foi um conjunto e algumas vezes a própria arrogância dele. E pelo que se foi noticiado, que se está começando a pipocar, já tinha uma situação que não estava legal com o Diniz, com o elenco. E vamos ser bem sinceros, a maneira como o Diniz age na beira do campo, só vai dar certo se estiver ganhando. Porque se começar a perder, não vai dar certo. E eu estou dizendo de quê? O Diniz xinga todo mundo o tempo inteiro. O Diniz não sabe falar com o jogador na educação. Ele xinga o tempo inteiro. E aí eu vou te dizer uma coisa. Na seleção ele não foi assim. É só pegar o vídeo do Diniz na seleção. Ele não fazia na seleção o que ele fazia no Fluminense. A maneira como ele tratava os jogadores no Fluminense. Então, irmão, a demissão do Diniz era inevitável. Ponto. A do Cuca. Bom, o trabalho do Cuca, bem mais curto do que
o do Diniz, o Atlético Paranaense abre as portas de novo no mercado da bola pro Cuca, por todo o problema pessoal do Cuca, que a gente já sabe, que não vem ao caso aqui ficar comentando, porque foi. O Atlético Paranaense abre as portas para ele. O Atlético Paranaense tem um bom time, tem um bom elenco, tem peças ali de qualidade. Acho que falta mais, principalmente pro ataque. Contra Thomas Mastriani, muito bom centroavante, mas eu acho que umas pecinhas de mais qualidade ali pro ataque, mais uma pecinha, um cabeça pensante, tirando o Fernandinho, um cabeça pensante ali para ajudar, né? O Fernando, tem o Zapelli ali, mas eu acho que precisava de mais um, tá? Uma peça ou outra ali para incorporar mais elenco, mas é um bom elenco do Atlético Paranaense, que dá para brigar no topo do Campeonato Brasileiro, dá para ser campeão da Sul-Americana, dá para peitar a Copa do Brasil. E o Cuca me parecia ser o treinador certo pro lugar certo. Chegou ao topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana deu um mole ou outro ali e acabou ficando na segunda colocação da Sul-Americana, onde tinha um grupo fácil. O grupo do Atlético Paranaense era fácil. Eu disse, o Atlético Paranaense vai ganhar os 6 jogos, vocês estão lembrados, vai ganhar os 6 jogos. Acabou não acontecendo isso, ficando em segundo. Isso me deu uma desanimada e eu acho que isso também deu uma desanimada na torcida e começou a criar um ponto de interrogação nessa situação da Sul-Americana. O Cuca não é um treinador ruim. O Cuca é um treinador que tem variação, é diferente do Diniz, muito diferente do Diniz, tá? Que me parece que ele tem a variação, o Diniz tem variação dentro do esquema dele. Dentro do esquema dele, o Diniz tem várias variações, mas às vezes o time não precisa das variações do esquema dele, precisa de outro esquema. Precisa sair dali para um outro esquema. Isso parece que o Diniz não tem. O Cuca tem. O Cuca coloca um esquema. Se não tiver certo, ele monta uma outra situação. Ou seja, ele não é um treinador que tem um esquema só. Ele consegue montar outras situações. Então, para mim, era o treinador ideal para o time ideal. Não inventava muito, mas também não era um total feijão com arroz. Só que aí, nos últimos jogos, vai acontecendo algumas coisas, né, no jogo, algumas situações que a torcida fica pedindo, e é tudo do Atlético Paranaense, para quem não conhece, né? Eu conheço, porque a gente tem aqui o grupo, hoje que eu tenho um riso ali, eu acompanho o Atlético Paranaense por causa do canal aqui, é exigente, principalmente por causa da rivalidade que o Atlético Paranaense tem agora no Brasil, né? Que a rivalidade do Atlético Paranaense é nível nacional, uma rivalidade com o Flamengo, uma rivalidade com o Atlético Mineiro, uma rivalidade com o Bahia, uma rivalidade com o Fortaleza. Tem uma rivalidade mais a nível nacional do que realmente regional. Então isso incomoda a torcida também. E é uma torcida exigente, onde a paciência não é muito grande. Às vezes chega a ser chata, igual algumas torcidas são. Tem uma paciência muito curta, que tem que se esperar um pouquinho. Mas eu não vi um futebol do Atlético Paranaense muito ruim. Eu não vi o futebol do Atlético Paranaense muito ruim. O do Fluminense, sim. O futebol ruim. O do Atlético Paranaense, não. Só que aí chega no momento onde o Atlético Paranaense pode ser líder. Aí joga contra o Flamengo desfalcado. O Flamengo tinha metido 6 no Vasco, com o time principal. E aí o time do Flamengo é mutilado, né? Vai jogar contra o Atlético Paranaense sem 10 jogadores. Sem 10. E o Flamengo joga melhor, vamos ser sinceros. O Flamengo joga melhor, mas o Atlético Paranaense estava vencendo e toma o gol no último minuto. Aí tem toda aquela situação, que o Daronco deu 1 minuto a mais, uma coisa e tal, blá. Bom, e aí acabou que a culpa não caiu muito no Cuca.
jogaram a culpa pro Daronco, não foi isso? Aí vai contra o Botafogo. Vem aqui pro Rio jogar no tapetinho do Botafogo. O Botafogo também está em queda. O Botafogo também está em queda. O Atlético Paranaense é melhor do que o Botafogo. O Atlético Paranaense é melhor do que o Botafogo. Faz 1-0. E de novo nos acréscimos toma um gol. E de cabeça de novo. Ou seja, um problema defensivo, bola aérea, de dispersão no final do jogo. E aí joga em casa contra o Corinthians, que está na zona do rebaixamento. O Atlético Paranaense, só para lembrar, jogou com os dois líderes. O Atlético Paranaense jogou em casa com o Flamengo era o líder. E depois joga aqui no Rio contra o Botafogo era o líder. Então você falar que tem empatado não é nenhum absurdo. O absurdo foi como foi nos acréscimos. Que o próprio Botafogo já passou uma época por isso que estava perdendo todos os jogos, ou tomando gol todos os jogos nos acréscimos. O Botafogo passou por isso. E aí joga contra o Corinthians, que está lá embaixo, um time fraco do Corinthians. E aí joga melhor do que o Corinthians, mas também empata nos acréscimos. Na minha opinião, tanto o jogo contra o Flamengo quanto o Botafogo, você não pode colocar na balança para demissão. Essa é a minha opinião. O do Corinthians você pode botar na balança. Agora, você tirar o Cuca, na minha opinião, o Cuca sair. Agora, a gente está em junho, né? Tirar o Cuca agora, o Cuca sair. Eu não sei nem se ele pediu demissão, ou o Petralha lá que mandou ele embora. Não sei o que foi, sei que saiu. Nessa situação, eu vejo uma possibilidade de resolver a situação com o Cuca. Para mim, o Cuca tinha totais condições, tem totais condições de reverter a situação da Atlético Paranaense. Essa é a minha opinião. O Cuca tem totais condições de resolver a situação. O Atlético Paranaense não está na zona de rebaixamento. É o 5º ou 6º colocado. É uma situação ali de ajuste, de trazer mais umas 2 ou 3 peças para incorporar esse elenco. Então, para mim, a saída do Cuca acho precoce. Mas aí pode ter tido, e aí eu não sei, pode ter tido outras coisas, né? Ele pode ter batido de frente com jogadores, pode ter batido de frente com o presidente. A situação dele criticar a torcida que estava vaiando, sinceramente, eu entendo, né? Eu entendo, porque tem torcidas que vai o tempo inteiro, tem outras que não. E até eu entender ele, pô galera, porra, não vamos vaiar não. Porra, o time já tá com a pressão, vamos apoiar. Não acho que ele esteja errado, até porque eu não acho que torcida tenha razão o tempo inteiro. Esse papo, não, torcida tem razão. Não, torcida não tem razão o tempo inteiro. Algumas vezes a torcida tem razão, sim, mas o tempo inteiro não, irmão. Até porque a torcida não fica acompanhando o treino o tempo inteiro, não sabe o que está fazendo. E essa situação de ter tomado gols nos acréscimos, cara, não é normal. Não é normal. Isso aí não é só culpa do treinador. Ele não tomou gol o tempo inteiro. Aí toma gol nos acréscimos. A culpa é do treinador? Pô, não é, cara. Desculpa, não é. Não é. O time cria situações, o time chuta, faz gol. Então a situação do Atlético Paranaense é muito mais tranquila. O treinador que for para o Atlético Paranaense agora vai pegar uma situação muito mais tranquila. O time está em cima. É diferente do Fluminense. O treinador que for para o Fluminense vai pegar uma bomba. Tem um time envelhecido, que tem que ser renovado e não foi. Então, cara, a demissão do Diniz, correto. A do Cuca, achei precoce. E o que está rolando nos bastidores? Que pode ter um troca-troca. Bom, como troca-troca? O Cuca ir pro Fluminense. Perfeito. O Cuca ir pro Fluminense, perfeito. O Cuca vai acabar com aquela bagunça que estava no Fluminense, aquele esquema que não funcionava mais, que tinha falido. Vai fazer um feijão com arroz temperado e o Fluminense, na minha opinião, vai sair com tranquilidade da zona de rebaixamento. Com tranquilidade. O Cuca no Fluminense, o Fluminense sai com tranquilidade, na minha opinião, da zona de rebaixamento. Agora, no Diniz no Atlético Paranaense, acho furado. Diniz no Atlético Paranaense,
acho furada. Se a torcida não teve paciência com o Cuca, a torcida do Atlético Paranaense não vai ter paciência com o Diniz. O Diniz, se não estiver enganado, já passou pelo Atlético Paranaense. Só que agora ele vai querer implantar o esquema dele. O esquema dele não dá para ser implantado em uma semana, em um mês. O esquema do Diniz vai levar 2, 3 meses para ser implantado. O Atlético Paranaense não tem esse tempo. A gente já está na metade do ano. Não dá pro esquema do Diniz começar a funcionar em outubro. Não dá. Então, amigo, se o Fluminense pegar o Cuca, na minha opinião, é positivo. Agora, se o Atlético Paranaense pegar o Diniz, acho que vai dar um tiro no pé. Essa é a minha opinião. Essa é a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!